Bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Desculpe, ontem não consegui estar aqui com vocês, mas está tudo bem, graças a Deus. E nessa manhã eu quero declarar que a paz esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus bens, que onde você estiver, que haja paz. Eu declaro que haja paz, que você sinta a paz. Não a paz que vem de mim, mas a paz de Deus. Amém? Que você tenha uma semana aí, que é a última semana do mês de setembro. Que você tenha uma semana abençoada. E nessa manhã, meditando através da palavra, assim, na verdade, desde ontem o Senhor está falando sobre isso comigo, sobre o que você tem feito com aquilo que tem recebido. Não é o que você tem feito com o seu dinheiro, tá? Mas o que você tem feito com aquilo que você tem recebido de Deus através da palavra. Porque assim, Deus lança a palavra sobre nossas vidas e às vezes o que acontece? A gente recebe até muito bem a palavra, mas aí vem alguma situação, aquilo se perde, a gente esquece. Vem o problema, a gente esquece daquilo que Deus falou e murcha, né? Vamos dizer assim, quando a gente recebe com alegria, a gente fica empolgado e aí vem a dificuldade, a gente esquece daquilo. Esquece daquela palavra de ânimo, daquele incentivo, daquele encorajamento. Então, o que você, o que eu temos, o que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem lançado através da palavra, com a semente, né, da palavra, porque todas as manhãs aqui que eu tô passando para vocês a palavra, o Senhor também tá falando comigo, certo? Que eu transmito aquilo que Ele também tá falando comigo, porque quem tá transmitindo a palavra também tá recebendo, o Senhor também tá tratando. Então, o Senhor tem falado, né? Ontem estava falando sobre isso comigo. O que você tem feito com aquilo que você tem recebido? A gente tem praticado a palavra que a gente tem recebido? A gente tem praticado? A gente tem utilizado essa palavra no nosso, né, dia a dia? Não só ouvido e guardado, mas praticado? Porque essa é a diferença. Você fala, mas se eu recebi, outro recebeu e aquilo já aconteceu na vida dele, tal. Lógico, tudo tem o tempo de Deus, tem o tempo certo para acontecer. Mas também tem a forma que nós recebemos aquilo. A gente recebe com fé, a gente realmente acredita, a gente realmente confia naquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor fala conosco. E eu quero estar falando com vocês sobre a parábola do semeador, que está lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas 8, do 4 ao 15. E aí a gente vai falar sobre isso. E, ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus,
mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, o que o Senhor vem falar conosco nessa manhã? Que essa semente é a palavra. E o que nós temos feito com essa semente que nós recebemos? A gente está deixando essa semente frutificar dentro de nós? Então, aqui fala que ele semeou e um caiu pelo caminho, né? Aí você ouve. Porém, vem o diabo, que é o nosso adversário, e tipo assim, fala assim, isso aí não é pra você não. Isso, imagina o que vai acontecer na sua vida. E ele acaba tirando aquilo do nosso coração, com as mentiras dele. E aqueles que caem na pedra, você até ouve, talvez você ouça com alegria, você tem ouvido aqui as mensagens e você ouve com alegria. Porém, como não tem raiz, vem o problema, você esquece daquela palavra. Aquela semente da palavra já não vai frutificar no teu coração. E aquela que caiu no espinho é aquela que você recebe, mas aquela semente, ela não frutifica porque você tá ali nas pressões da vida, você tá preocupado com as coisas, né, dessa terra, né, porque o Senhor fala pra gente pensar nas coisas do alto. Viver aqui, mas pensar nas coisas do alto. Não só nas coisas aqui da terra, porque as coisas aqui da terra vão passar, são passageiras, E às vezes a gente faz o quê? A gente tá na correria, a gente se preza em ganhar dinheiro, em produzir, conquistar, comprar, gastar, ter coisas. E a gente vai se perdendo no meio do caminho. Aí aquilo que a gente recebeu da palavra fica sufocado diante de todas essas coisas. Agora, o que você tem feito? Agora você é aquela terra e que é boa, que caiu, essa palavra tem caído, essa semente da palavra tem caído na sua vida, você tem ouvido, tem recebido e tem frutificado, ou seja, tem praticado essa palavra. Você tem ouvido, talvez você tá aqui, você não tem ninguém que possa estar te acompanhando, você não tá sobre autoridade espiritual, por isso que é importante. Às vezes a gente fala assim, é gostoso a gente ouvir a palavra, vem a pessoa, fala a palavra para nós, mas nós temos que ter uma autoridade espiritual sobre nós, né? Porque a gente sabe que essa autoridade espiritual, que ser o pastor, aquele líder, né, daquela comunidade que você frequenta, ele vai ser autoridade espiritual, ele vai estar ali para te orientar, para te socorrer no momento que você estiver passando por dificuldade, para te orientar, para te aconselhar. Por isso que é importante nós temos que ter nosso momento individual com Deus. Ontem eu estava falando isso para uma pessoa. É importante, a gente ter que ter nosso momento individual com Deus, de estar orando, de estar lendo a palavra. É importante. Mas nós também temos que ter esse momento coletivo, no sentido de ter comunhão com outras pessoas, como fala, né?
a brasa fora do braseiro, ela não vai ficar acesa, ela vai se apagar. Então, a pessoa que está recebendo a palavra e ela não está firmada, como aqui falou, aqui cai sobre a pedra, ela não tem raiz. Quer dizer, ela não tem um lugar, ela não tem raiz. Ela caiu num lugar, uma pedra, que não tem onde ela frutificar. Porque não tem a terra ali para trazer a umidade para ela crescer. Então, o que acontece? Você não tem raiz. Você não está afirmado em nenhum lugar, nenhuma comunidade, nenhuma igreja. Você não está afirmado. Então, você acaba o quê? Você vai até ouvindo, só que aquilo não vai produzindo fruto. Você vai se perder no meio do caminho. Vai chegar um momento que você... essa aqui... Entendeu? Você vai ouvir e não vai fazer diferença nenhuma mais para você. Então, essa a importância, né, da gente... hoje a gente tem a internet, que é uma bênção de você poder levar a palavra, das pessoas ouvirem, quem não tem condições, tem várias situações, Deus sabe. Mas é uma forma de te encorajar também a estar protegido, porque quando a gente está debaixo de uma autoridade espiritual, a gente está protegido, igual quando a gente está na casa do pai, da mãe, né? Eles são autoridades espirituais sobre a nossa vida. Então, quando você está debaixo da bênção ali do pai, da mãe, você se sente protegido. Então, quando a gente está na casa de Deus, a gente se sente protegido. A gente sente cuidado. É na casa de Deus que as bênçãos são liberadas. E através daquela pessoa que é responsável por nós espiritualmente. Então, aqui, essa manhã, o Senhor fala para nós o que a gente tem feito, né, com aquilo que a gente tem recebido. Então, o Senhor tem lançado promessas sobre a nossa vida, o Senhor tem nos ensinado através da palavra dele. Nós temos aplicado aquilo que a gente tem aprendido, né, nós temos colocado em prática, porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você praticar, né? Ouvir é fácil ouvir, você pode ouvir por um ouvido e só pelo outro, e esquecer daqui 5 minutos. Agora, se você ouvir, é que nem aquele aluno na escola, que ouve a matéria. Tem aquele que ouve, entra por aqui e sai por ali. O outro, ele tá lá anotando o que o professor tá falando. Aí ele vai lá, revisa, vai ver, vai procurar, entendeu? Porque assim, aqui, eu falo qual é o texto para vocês. Então, você pode, às vezes eu tô lendo aqui, talvez você não tenha a oportunidade de estar lendo junto. Aí você vai lá, lê. É aquilo mesmo? É aquele texto mesmo? Lógico que pode ter versões diferentes, que tem bíblias e versões diferentes, mas o sentido é o mesmo, né? E aí você vai lá conferir aquilo que está sendo falado, né? Porque assim, você pode ouvir, isso que eu acho interessante na palavra de Deus. A gente pode ouvir o mesmo versículo várias vezes. E ele sempre vai falar conosco algo novo. Porque a palavra se renova. Então, você fala assim, quantas pregações eu já ouvi, tal versículo, e sempre alguma coisa Deus falou diferente. O Senhor acrescentou algo novo. Entendeu? Algo que eu nunca tinha ouvido a respeito daquele versículo. É muito lindo isso, né? Então, o que a gente tem feito com aquilo que a gente tem recebido? Né? Com a palavra que a gente tem recebido, com a promessa que a gente tem recebido, com o encorajamento que a gente tem recebido. O que a gente tem feito com isso? A gente tem aplicado? Ou a gente só recebe com alegria, mas depois passa, depois esquece, ou acha que não é, mas não é para mim. Às vezes você recebeu essa palavra, por exemplo, recebemos hoje essa palavra de Deus, e aí parece às vezes que não faz sentido, tem momentos que parece que não faz sentido naquele momento, mas pode ter certeza, se você guardar essa palavra no seu coração, vai ter um momento em que você vai ter que aplicar. E para dizer, não ficar nas minhas palavras também, assim, quero compartilhar com vocês rapidamente um testemunho sobre isso.
eu estava, acho que num culto, num domingo, e o pastor ministrou sobre não andares ansiosos por coisa alguma. Aí tá. Aí eu falei, nossa, mas eu não tô ansiosa com nada, né? É aquela questão, você ouviu e parece que aquilo não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver, eu ouvi, nossa, parecia que não tinha nada a ver comigo. Aí chegou na segunda-feira, eu lembro que eu fui fazer compra, eu acho que eu fui fazer compra no mercado, que eu tinha recebido um dinheiro, tinha dinheiro na conta, tudo belezinha, não era, né? E fui pagar a conta. Na hora que fui pagar a conta, aí falou assim, ah, mas não deu certo, não passou. Eu falei, mas eu tenho dinheiro na conta, era débito, né? Como que não passou? Aí, como eu conheci o pessoal do mercado, eu falei assim, ah, e já era noite, eu falei, tem como você deixar guardada a compra aí, que amanhã cedo eu vou ver, vou olhar, vou ver na conta o que aconteceu, e aí no outro dia aí eu venho pagar, né? Qualquer coisa eu saco o dinheiro e venho pagar. Aí vocês não acreditam. Vou no banco de manhã, o dinheiro saiu da minha conta. Só que, aí eu falei pro rapaz, mas eu fiz a compra. Tal, falou que no dinheiro não foi. Não, aqui não tem o que fazer porque já não tá na sua conta esse dinheiro não tá aqui. E também não tinha caído na conta do mercado. E o que aconteceu? O dinheiro ficou parado na Cielo. Foi quando, logo no início, que tava começando a ter essa maquininha da Cielo. E o dinheiro ficou parado na Cielo. Saiu da minha conta, ficou parado na Cielo, não sei por um problema do sistema deles, e não foi pro mercado. Então dava que eu não tinha sido autorizada a compra. Aí, nossa, aí imagina aquela ansiedade, aí veio, com certeza, porque eu falava, nossa, era o único dinheiro que eu tinha. E agora? Aí me orientaram a fazer barraco no mercado, a brigar, a falar, ah, você é advogada, vai lá, fala que você vai processar, que você não sei o que. Eu falei, não tem, porque não é culpa da moça do mercado. Parou. Aí ela pegou e falou assim, não, eu vou te ajudar. Aí ela me ajudou, me orientou, só que demorou uns dias para esse dinheiro liberar. E eu ali, precisando da compra, né? Tive que devolver tudo. E qual que foi a palavra que eu recebi? Não andar ansiosa, não ficar ansiosa. Ou seja, tenha calma, né? Tenha calma, tá acontecendo isso, mas o Senhor vai prover de alguma forma. E o Senhor proveu o dinheiro, aí fiz acho que outro serviço, recebi. E aí eu fui fazer compra em outro mercado, não foi lá. E eu comprei muito mais. Consegui comprar muito mais coisas do que quando tinha feito aquela compra. E aí depois de 7 dias, a moça me ajudou lá, depois de 7 dias, liberou aquele dinheiro. Aí, na verdade, aquele dinheiro ficou já como um plus, né? Porque eu já tinha conseguido fazer a compra, daí eu pude utilizar para outra coisa. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que a palavra, ela tem endereço certo, né? Eu achava que eu não ia, para mim não era aquela palavra, não tinha sentido nenhum, porque eu não estava ansiosa, eu não tô preocupada com nada, tô tranquila. Por que é essa palavra, né? E você vê no outro dia, naquela semana eu tive que utilizar aquela palavra. Porque o Senhor falou, não andeis ansiosos, porém seja conhecido diante de mim todas, né, as suas petições. Você vai lá, fala para mim, fala em oração. E a paz que excede entendimento vai vir sobre você. E foi o que aconteceu. Aí a paz veio. Eu fiquei em paz. Falei, não, Deus está no controle. Se não era com esse dinheiro que eu tinha que comprar, se o senhor quer tratar alguma coisa comigo, eu sei que o senhor vai prover. Né? E o senhor proveu, e eu não me faltou. Né? Não fiquei sem a compra, não fiquei sem mantimento. O senhor não deixou faltar. Ele proveu de outra forma. Mas ele quis o quê? Ali naquele momento, a forma de eu aplicar aquilo que eu tinha recebido.
Então, se aquela palavra não tivesse guardado no meu coração, eu diria, não, peraí, mas o pastor falou para não dar ansioso. Eu recebi aquela palavra. Então, é para aplicar agora, nesse momento. Então, é a mesma coisa quando Jesus foi tentado no deserto. Foi a palavra. Ele lembrou da palavra de Deus. Ele rebateu o diabo usando a palavra de Deus. Porque ele guardou a palavra. Não só guardou, ele aplicou. Naquele momento, ele aplicou. Então, às vezes, você tem ouvido várias palavras aqui. Talvez quando você ouviu, talvez não tenha tido sentido para você, mas pode ter certeza que, de alguma forma, você vai utilizar. Então, por isso que a gente tem que guardar. Né? Guardar no nosso coração. Guardar aqui no nosso coração. Tomar posse, falando, não, eu vou prestar mais atenção naquilo que eu tenho ouvido. Aquilo que eu tenho recebido. Essas promessas de Deus, essa palavra de Deus que tem sido semeada na minha vida. Vou prestar mais atenção naquilo que tem sido semeado. Né? Então, você é aquela terra que vai gerar fruto de perseverança, porque a palavra, ela vai produzir, essa semente vai produzir em você fé, perseverança. Não, eu não vou desistir, porque o Senhor falou que é comigo. E aí você vai pegando aquela palavra, vai colocando em prática aquela palavra na situação que você está vivendo, e as coisas vão acontecer. Então, que você possa, a partir de hoje, prestar atenção naquilo que você tem recebido de Deus. As palavras, as promessas, aquilo que as pessoas têm semeado na tua vida. Né? Porque às vezes o Senhor também usa outras pessoas para semear na nossa vida. Palavras de encorajamento, às vezes até mesmo palavras de alerta, né? Olha, cuidado com isso, tome cuidado com essa situação, né? Preste atenção, porque a palavra de Deus ela também serve para nos exortar, né? Para nos disciplinar, porque assim como um pai disciplina o filho, Deus também nos disciplina. Ele fala, ó, presta atenção nisso. Então hoje Deus está falando para nós prestarmos atenção naquilo que nós temos recebido dele, aquilo que nós temos ouvido, né? Aquilo que nós temos recebido através da palavra. O que a gente tem feito com isso? Então, que você tenha uma ótima, abençoada segunda-feira. E que, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você pensou em alguém quando ouviu essa palavra, compartilhe esse vídeo. Também dê seu like. E que a gente possa crescer junto, aprendendo, né? Crescer em fé, aprendendo a cada dia da palavra de Deus. Muito obrigada, até amanhã.